Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa. De vez em quando só conversa boa não dá tempo da música. E hoje eu tenho certeza que será um daqueles dias, porque o assunto de hoje aqui no Radar da Prever FM é apometria. Estamos aqui no estúdio com o professor Antônio Francisco Godinho, também com o André Ricardo Alves Leite. André, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Boa tarde, Júnior Quinteiro, ouvintes da Rádio Prever FM, principalmente do programa do Júnior Quinteiro, né? O programa Radar. Boa tarde, meu amigo e principalmente irmão Godinho, eu chamo ele de Godinho, eu tiro o Antônio. E é uma felicidade muito grande, Júnior, de ter recebido o seu convite, né? Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu considero um dos melhores jornalistas e radialistas do estado de São Paulo. Imagina. E, não, sim, verdade, por quê? Obrigado. Pela sua seriedade, pelos fatos que você sempre apura antes de expô-los. E de uma forma justa e perfeita, você está sempre procurando trazer ao público o melhor. Muito obrigado pelos elogios. Professor Godinho, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo. Boa tarde, Júnior. Eu estou feliz de estar aqui, podendo falar de uma coisa que a gente gosta, estuda e vem tentando usar para ajudar as pessoas. Legal. Né? Então, estou feliz. Fiquem à vontade com o fone, se quiserem usar, se não quiserem usar também, o fone não faz tanta diferença. Certo. Mas vamos lá, apometria, tem muita gente que nunca ouviu falar desse termo, né? Uhum. Muito bem. Eu vou deixar pro Godinho falar, mas antes de falar sobre a apometria, vamos pensar no seguinte, vamos conceituar algumas coisas antes. Vamos conceituar a questão primeiro da espiritualidade. O que é espiritualidade? Porque a apometria, ela navega nesse campo também. Então, para entendimento, né, para primeiro conceituação, a espiritualidade, ela é a busca por um significado, por um propósito ou também por uma conexão com algo superior. Entenda que a gente está falando que não estamos falando de religiosidade, de religião, dogmatismo. Religião de lado. De lado. Nós estamos falando sobre espiritualidade. Exato. Muito bem. E como a gente pode se tornar espiritual? Simples, é o que nós fazemos todos os dias, cada um faz dessa forma. É o autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, através de reflexões. Eu fiz isso, será que essa for a melhor atitude com o outro ser humano? Através da respiração, através da conexão com a natureza. Tudo isso se torna um ato espiritual. Muito bem. E quem navega nesse ponto é o quê? É o espiritualista. Qual é no meu caso? Eu sou espiritualista. O que é o espiritualista? É aquela pessoa que aceita que a realidade, ela não só está aqui na matéria. E ela acredita que há algo superior. Um Deus, uma força maior, né? E a aceitação de que a alma, ela permanece após o encerramento da vivência carnal. Muito bem. A alma não vira pó. Não vira pó, não desaparece. Só que o espiritualista, ele não pode deixar de seguir 3 princípios. Quais são esses princípios? Os princípios filosóficos. Por quê? Por causa da reflexão, da autoanálise. Os princípios universalistas e os princípios humanistas. Então você entende que tá tudo ligado com relação ao ser humano. Essa é a vivência do espiritualista. Diante dessa explanação do André Godinho, qual que é a definição de apometria? Textualmente falando. Bem, a definição clássica é a própria palavra do significado da palavra apo, além de, e metria, medir, né? Então a apometria, ela se baseia nisso que o André praticamente já considerou, né? Que nós somos algo além daquilo que eu enxergo aqui no outro. Eu olho para você e vejo o Júnior.
Mas você é só esse Júnior que está aqui na minha frente? Tem mais alguma coisa Tem atrás. algo a mais. Os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos sobre vida, sobre morte, o nosso medo da morte, né? Então, existe algo além. Então, a apometria trabalha, a base dela é trabalhar em cima dessas questões. Por exemplo, você já teve um sentimento assim de tristeza, um sentimento de não querer mais estar aqui nesse lugar? Uma vida complicada, trabalhosa da gente passar por ela. Quem nunca, né? Quem nunca teve esse sentimento? E de repente parece que alguma coisa chega até você assim, não é consciente isso, né? E ela faz com que você de repente se acalme, relaxe, fala, não, eu preciso continuar. Então, tem uma força maior. Tem uma força por trás disso, né? A apometria trabalha e interage com essas forças. Mas o que são e quem são essas forças? Bom, antes, eu vou deixar o Godinho responder também, mas antes disso, vamos só complementar a pergunta que você fez, o que é apometria, de forma literal, você disse, né? Vamos, muito bem. Então, o Godinho já deu os pontos dela. Vamos só sistematizar. A apometria, ela é um sistema ordenado e metódico de experimentação e de desenvolvimento da consciência. Diante disso, né? A outra questão que o Godinho levantou. Eu estou vendo o Júnior. Mas o Júnior não é só isso. Então a apometria, ela trabalha nas dimensões. Quais dimensões? Dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão energética. Então, complementando o que o Godinho falou, então a apometria é esse compêndio de uma estrutura organizada e metódica, onde tem regras e método para trabalhar com o ser humano. E o trabalho com o ser humano, ele visa o quê? O que nós visamos? O que você visa? Eu viso ser feliz. Eu quero ser amado. Tudo isso são resultados de um equilíbrio daquele indivíduo. Então, a apometria, ela trabalha em equilibrar aquele indivíduo. Tá. Através dessas forças. Isso. O que são essas forças e quem são essas forças? Muito bem. Fala. No trabalho da apometria, né, várias forças atuam. Primeiro atuam a vontade do indivíduo de se curar, ser melhor, viver mais feliz. Essa é uma das forças. Sem essa intenção do indivíduo, não existe o trabalho da apometria, né? A outra força é a força energética que existe no indivíduo, que precisa ser equilibrada. Até porque somos pura energia, né? Nós somos, a física quântica hoje já fala isso, nós somos pura energia, né? Nós somos uma vibração no universo, como se fôssemos uma onda vibrando no universo. Então isso tem que estar equilibrado. A apometria trabalha no equilíbrio bioenergético do indivíduo. Assim como outras técnicas hoje, o reiki, nós trabalhamos com reiki também. O reiki é uma técnica de equilíbrio bioenergético. Às vezes uma pessoa chega para você aplica um reiki nela, ela tem dor de cabeça, desaparece com a dor de cabeça. Aí você pergunta, mas o que está acontecendo? Onde nasceu? Como foi embora essa dor? Então, aí isso desperta no indivíduo o interesse por algo a mais. E a apometria é assim, ela vai buscar algo a mais que o indivíduo tem, que ele é, e procura corrigir, harmonizar, equilibrar aquilo ali, né? A apometria, ela é cientificamente estudada e provada? Tem vários estudos científicos. Ou ela é mais empírica? Ela começou de forma empírica, com o indivíduo que hipnotizava pessoas, José Rodrigues, e estudava e fazia regressões com esse indivíduo, para ele voltar atrás. Atrás onde? Voltar atrás, não importa. Voltar em vidas passadas, não importa, voltar atrás. Há um ano atrás eu tive um episódio na minha vida, eu fiquei, emocionei demais com aquilo, sofri demais com aquilo me marcou até hoje. Porque nós somos seres bioenergéticos, está marcado, o seu corpo sofre com isso, né?
Então, a apometria trabalha nesse sentido de fazer esse equilíbrio. E a ciência hoje já está desenvolvida a ponto de fazer algumas comprovações. Tá. Que não são só comprovações físicas, né? Fazendo experimentação com pessoas, fazendo experimentação com grupos de indivíduos, já tem se conseguido provar. E depois dessa primeira fase da apometria, que chamava-se hipnoterapia, Hipnoterapia, no Luiz Rodrigues. o Dr. Lacerda, um hospital, um homem que era espírita, né? Ele começou a seguir quase que o mesmo procedimento do anterior, mas ele começou a estender um pouquinho mais os estudos dele, com vidas passadas, com pessoas que faziam relatos de vidas passadas, e a ciência começou a se interessar. Ele começou a trabalhar dentro de um hospital. E aí começou a ver que existia uma relação entre ele fazer um tratamento que não era somente físico com as pessoas, mas acontecia uma recuperação física, um equilíbrio físico. E aí começou começou a se expandir a apometria, querendo enxergar melhor o que estava acontecendo. E depois os conhecimentos de hoje, por exemplo, né? A física quântica hoje já sabe coisas que nunca a física clássica conseguiu mostrar e definir. A física quântica hoje mostra que o ser humano é muito mais do que simplesmente o aspecto físico, né? E a gente, como trabalha com muitas pessoas, estudando isso daí, a gente já vem estudando isso há décadas, né? A gente observa que realmente aquilo que acontece com as pessoas não se refere só ao físico dela, uma doença, por exemplo. Como que você consegue aplicar um reiki numa pessoa, por exemplo, e aquela dor de cabeça desaparecer? Então aquilo não era físico, se fosse físico não desapareceria. Então tem algo a mais, e a apometria trabalha com esse algo a mais. Trabalha com um indivíduo que a gente não vê fisicamente, mas pode sentir em outro nível de consciência. Eu ia chegar nesse ponto. Vocês dois trabalham há muito tempo com isso. Sim. Quando vocês estão, daqui a pouco a gente vai falar quem que pode participar, quem que pode se envolver com a apometria. Vocês sentem mais ou vocês também enxergam alguma coisa quando estão atendendo? Você enxerga esse algo a mais atrás do Júnior? Vocês enxergam ou só sentem? Bom, vamos responder. Tô fazendo pergunta de leigo e de muita gente que tá prendendo a audiência agora, falando, mas como é que é isso? Ok, mas antes de respondermos essa pergunta, vamos voltar em 3 questões. Primeira questão da consciência, a segunda questão do campo elétrico. Tá. Muito bem, para depois Eletromagnético. depois nós conversarmos. Vamos lá. O Godinho acabou de me orientar aqui, campo eletromagnético. Mas antes do campo eletromagnético, o corpo humano, ele é elétrico. Haja vista que ele é condutor e receptor de condução elétrica. Por quê? Através do potássio e do sódio. Tanto é que nós fazemos exames elétricos para identificar desvios ou problemas no corpo, como o eletrocefalograma, o eletrocardiograma, o eletromiografia. Então são sistemas elétricos. Então, quando a gente se fala o corpo é elétrico, nós temos campo elétrico, nós temos campo elétrico. Essa é a primeira questão. A questão da consciência. A ciência, através de estudos e dados, consegue e evoluiu muito a definir quais são os níveis de consciência do ser humano. Contudo, todavia, porém, tem momentos ainda que a ciência não consegue explicar a questão da consciência humana. É aí que a espiritualidade trabalha associado à ciência, não desassociado, por isso que nós falamos. A apometria, ela é uma ciência comprovada até certo ponto e empírica, mas trabalha junto com a ciência física, a ciência mensurável, ciência comprovada. Pondo isso, a gente entende que, olha, um exemplo que eu posso dar agora, que é a evolução da ciência com relação à espiritualidade. Hoje tem vários artigos científicos comprovando, e hospitais trabalham, que a oração
trabalha campos cerebrais que não eram identificados. E nesse trabalho, através de uma oração, o cérebro movimenta eletricidade que pode vir até sanar algum desvio, algum problema físico do indivíduo. Então a fé é puramente eletricidade. Se a gente for falar assim, simples, de forma simples, sim. Eu já trago que a fé é um movimento energético que modifica o campo de consciência do indivíduo. Então, a apometria, ela tem esse trabalho. Tanto para quem opera, para quem atua e para quem recebe. Faz com que nós possamos aumentar o nosso nível de consciência. Você aumentando o seu nível de consciência, você consegue trabalhar melhor as questões, tanto físicas, quanto espirituais, quanto reflexivas e assim sucessivamente. Professor, na verdade, o professor, né, mas o doutor Lacerda, ele era médico, como o Godinho falou, espírita e um estudioso. Quando ele teve contato com o Luiz Rodrigues, que era um médico psiquiatra, que fazia esse trabalho de regressão para a cura dos seus pacientes, ele observou uma mudança, não só física, mas também uma mudança geral naquele indivíduo. E através disso ele foi compondo a apometria. Eu nem lembro o que eu tinha perguntado antes. Não, você perguntou o que vocês sentem isso. ou se vocês conseguem ver alguma coisa. É, isso aí. Dependendo do tratamento ou do paciente. Agora. No meu entender, né, as duas coisas são importantes. São importantes que você sinta, por isso que nós chamamos ser humano. Tá. Né? O que é ser? Ser não é só existir aqui. Ser é sentir tudo à sua volta. Você olha para uma pessoa, você fala, gostei e não gostei. Isso é um sentimento. Então nós somos ser. Estamos aqui, mas somos ser. Né? Então é preciso primeiro que a gente sinta o indivíduo, sinta a vida. E hoje já se sabe, já existe, né, com essa difusão grande de mídia, com a internet, com o Dr. Google, tudo, já se sabe que o ser humano, ele é um ser humano sensitivo, vamos chamar assim, né? Outros chamam, uma religião chama de mediúnico. O ser humano é um sensitivo. E tem pessoas no mundo, né, que a gente pode falar, talvez sejam privilegiadas, mas nem sempre é um privilégio isso, que conseguem ver além da visão ordinária nossa. Então existe o enxergar com os olhos, existe ver com o olho invisível que nós temos. Tem pessoas assim, os animais fazem isso. O cachorro, o gato, o boi, eles enxergam coisas na gente que o nosso olho não consegue enxergar, porque eles vêm em outros níveis de vibração, né? Alguns seres humanos são dotados dessa capacidade, né? São sensitivos, a gente fala, são médios, mediúnicos, essa é uma palavra do espiritismo, né? Então, é possível. E na apometria, seria interessante que a gente fizesse as duas coisas, sentisse o indivíduo e, se possível, enxergasse alguma coisa. Sempre do nosso lado tem uma pessoa que está do meu lado aqui, que é o meu amigo e irmão André. Ele consegue ver além do enxergar, né? Ele consegue ver algumas coisas invisíveis. Vocês já viram, por exemplo, uma criancinha recém-nascida no colo da pessoa? Que às vezes ela dá risada assim e não está olhando pro rosto da pessoa, ela está olhando para cima, do lado. Ela está dando risada do quê? A criancinha nasce sempre sensitiva, mediúnica. Então ela vê coisas, se perguntasse para ela pudesse já falar, talvez ela estivesse vendo anjos ao nosso lado. Estivesse vendo um protetor nosso do nosso lado. Então existe esse outro lado que pode ser sentido. Às vezes você nunca se arrepiou estando numa situação esquisita assim, você nunca ficou arrepiado assim. Você ficou arrepiado por quê? Todo o seu corpo, a eletricidade do seu corpo mudou totalmente, né?
pode ser aquilo algo que você não enxerga, mas que existe, que está do seu lado, está próximo de você, está na sua frente e assim por diante. Você já entrou numa casa onde você está lá conversando com as pessoas e você está pensando assim, não vejo a hora de sair dessa casa, não vejo a hora de ir embora dessa casa. E o contrário também existe, tem casos que você não quer mais sair de lá. Então lá tem uma energia diferente. A energia que as pessoas constroem, ou pensando o bem, falando do bem ali, ou pensando o mal e falando do mal ali. Então, esses sensitivos sentem muito isso. E alguns enxergam o que está provocando essa diferença no ambiente. Então, as duas coisas são interessantes no caso da apometria. E sempre esses indivíduos se encontram, o sensitivo e o não sensitivo, e eles acabam trabalhando junto, porque isso favorece o trabalho e o processo da apometria. E só para completar, sempre estão sendo vistos coisas durante o trabalho da apometria, coisas incomuns, vamos dizer assim. E a gente conversa muito e estuda sobre isso para poder entender esse processo, para ajudar melhor as pessoas. O que são essas coisas incomuns? Seres espirituais. Tá. Seres espirituais. Quem nunca viu um fantasma na frente? Quem nunca sentiu um fantasma na frente? Falando, nada, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo. Agora, vocês sentem e veem apenas na hora do trabalho ou antes, depois? Como é que funciona isso? Durante o trabalho, isso é favorecido para quem tem esse a gente chama de dom, né? Nem sempre é um dom bom. Vai ter uma egrégora ali que vai permitir você entrar nesse estado. Tá? Sim. Nós nos preparamos muito para fazer o trabalho da apometria, né? Durante a véspera do trabalho, nós já estamos, a gente faz algumas práticas, como por exemplo, alimentação mais, né? Não comer carne, né? Talvez muitos fazem isso. A gente faz uma meditação antes, no dia anterior, a gente se prepara energeticamente para aquilo ali. Então você já entra ali dentro do salão onde aconteceu a apometria, que é o nosso caso, e ali já tem uma condição energética diferente, porque você veio com essa condição energética. Né? Então tudo isso favorece o que acontece ali na apometria. Favorece visualizar, favorece você sentir o ambiente. Você tem uma ideia, essa condição energética é tão importante pra gente que a gente, quando as pessoas até estranham lá, as pessoas chegam, a gente não cumprimenta fisicamente a pessoa, não abraça, não dá nem a mão. Por quê? Porque a gente sabe, através dos nossos estudos e autoconhecimento, já que a gente vem trabalhando isso, que quando a pessoa vai ali, chega uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Ela vai te desequilibrar. Quando você dá um também. abraço nela, ocorre uma interação energética. E o apometrista, o terapeuta que está trabalhando ali, ele precisa se precaver disso, porque é ele que vai ajudar o outro. Tá. Pode um doente ajudar uma pessoa? Pode, mas é mais fácil o médico que não está doente ajudar a pessoa doente, não é verdade? Pegando o exemplo da máscara de oxigênio que cai do avião. Positivo. Ele tem que colocar em você para depois ajudar o outro. Exatamente. Mas assim, ó, o mais importante antes de a gente pensar em acessar outras dimensões, ver outras coisas, a gente tem que ter clareza da nossa existencial do momento. Se você não tiver essa clareza da consciência, não adianta você estar olhando e vendo um monte de coisa se você não sabe quem você é. Se você não sabe o seu propósito, se você não conhece a sua busca. Então, a apometria é isso. Para nós podermos ajudar os outros, primeira coisa, esse é um princípio da apometria. É o estudo ético, o estudo metódico, através de um método. E o estudo constante, como o Godinho acabou de dizer aqui. Nós temos que estar sempre estudando, refletindo, dialogando as experiências e volta para o estudo. E prática, e prática, e prática. Dessa forma, a nossa consciência vai aumentando e nós só podemos melhorar como ser humano e ajudar o próximo. É assim, um exemplo bem claro. Lembra aquela história que os passados,
Aqui a gente, na cidade interior de Botucatu, a gente lá no Lajado, lembra? Tinha a parte de escravos lá, Sim, né? sim. Lembra que tem aquela historinha que os senhores feudais falavam assim para os escravos: olha, não toma leite com manga. O que é aquilo lá? Era para que eles não comessem, não bebessem o leite que as vacas produziam. Beleza. A partir do momento que se tomou consciência de que não faz mal, o que acontece? Você pode naturalmente comer a manga e tomar leite depois. Então, tá entendendo? Eu dei esse exemplo prático. Esse é o ponto. Quanto mais experimentação, mais estudo no campo apométrico, o terapeuta e o condutor, que são duas pessoas, na realidade são 3 pessoas, são 4 pessoas. O terapeuta, o condutor do trabalho, da reunião, o paciente e as pessoas de suporte energético. Então, todos esses aí, até o assistido, né? Ele também tem que ter consciência e melhorar cada vez mais. O Godinho falou, a primeira fala do Godinho é primordial. Eu quero me curar. Então vou dar um exemplo para fazer a analogia que fica mais fácil. Eu quero nadar. Eu quero nadar. Eu quero sair nadando. Você nada, né? Eu sei que você nada. Eu quero nadar, mas eu não quero aprender a nadar. Você vai nadar? Não vai. Ou vou nadar errado. Vai nadar errado ou vai acabar afogando, se afogando. Bom, beleza, muito bem. Eu quero curar, mas você quer realmente se curar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque se você não quiser se curar, não adianta o Godinho, o André, seja quem for, para te ajudar a estabilizar a sua energia. Ela vai estabilizar, mas logo após ela vai desequilibrar de novo, porque você não quer. Você não aceitou, você não está com a sua consciência que você precisa fazer esse trabalho. Olha, então em cima disso, a gente vai responder aqui a Simone, o Diego, tem um outro ouvinte aqui que não dá para saber o nome. Eles sintetizando a pergunta dos 3. Para quem é direcionado o trabalho de apometria? Quem é o paciente? Para que serve, né? Para que é indicado? Quais casos indicados? Na verdade, ele é indicado para qualquer pessoa que não esteja se sentindo bem, que não esteja, que tem um problema físico. Tá. Porque a gente entende que a relação problema físico, por exemplo, uma doença, né? Ela não surge do nada, ela surge porque o ser humano pensa, ele pensando, ele cria. Hoje a física quântica já determina isso, que aquilo que eu penso, sim, forma a minha qualidade de vida, permite a minha qualidade de vida. Se eu penso bem, eu passo bem. Se eu penso mal, eu passo mal. Um câncer, um tumor pode ser potencializado por conta disso. Exatamente. Né? Muito bem. Então a apometria, ela trabalha nessa questão de qualquer questão que o indivíduo tenha e que ele não esteja se sentindo bem. Eu sinto uma dor. Pode ir para apometria? Pode. Eu tô deprimido. É uma coisa mental. Muitas das pessoas que chegam na apometria, muitas das pessoas que foram lá, eram pessoas que estavam para cometer suicídio. Isso. Estavam desequilibrados na vida, mentalmente, espiritualmente, e de repente não sabe mais o que. Aí aparece lá na apometria. E olha, quase todos eles que apareceram lá já nessa situação, hoje estão vivinhos. Então, assim, a apometria serve para tratar o indivíduo como um todo. Isso. Né? Essa é a resposta. Mas o mais importante, é o que a gente sempre prega, inclusive a gente tá para fazer pensando numa palestra aberta para a comunidade da cidade e tudo, para falar sobre a questão do pensamento, Isso. a questão dos sentimentos, a relação entre você pensar e viver. Não é para falar de espiritualidade. E quando fala espiritualidade, pensa em espiritual. Espiritual é um negócio que nós podemos passar Abstrato. 3 dias falando aqui, né? Abstrato. Aumenta a discussão. Então, a apometria é para qualquer pessoa que queira melhorar, se sentir melhor, viver melhor, ser mais feliz. É para essa pessoa. Mas complementando e agregando mais essa conversa nossa. Lembra quando eu disse que a apometria ela trabalhava nas dimensões do ser humano? Lembra? Físico, espiritual, mental. Então, todas as pessoas que
necessitam de qualquer coisa dentro dessas dimensões, nós estamos lá para ajudar a atender. Mas uma coisa... Atende nesse tripé. Nesse tripé. Tá. Agora sim, uma coisa importante, o Godinho já falou e vou reforçar. A apometria, ela vai auxiliar. Não é para abandonar tratamentos convencionais. Não é para abandonar todos os acompanhamentos e culturas e situações previstas, estudadas e certificadas. Não é para fazer isso. É complementar. Aquele que eu disse de novo. Eu tenho um câncer. Muito bem. Vamos falar de um câncer que é uma doença que dá medo só de falar na palavra. Muito bem. Puxa vida, eu tô fazendo tratamento, agora eu vou lá na apometria. Muito bem, vai na apometria. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos equilibrar a sua parte energética. Porque aquilo que o Godinho falou, mas eu vou reforçar também. As doenças, nós que somos apométricas, as doenças acontecem no campo vibracional. O resultado é no físico. Então, se acontece no campo vibracional, se nós tentarmos ajustar, pode favorecer o campo físico. Pode favorecer o campo físico. Mas não é para abandonar o tratamento. Jamais abandonar o tratamento patológico. Nunca. O tratamento convencional tem que ser mantido. O tratamento médico tem que ser mantido. Eu vou falar de novo, já estamos repetindo 3 vezes, porque isso é muito importante. Precisa da cooperação do indivíduo, sim, mas a apometria não faz nenhuma mágica. Faz milagre. A apometria ajuda o indivíduo a passar por aquele problema mais facilmente e tá melhor ali na frente, tá diferente ali na frente. É isso que a apometria quer e deseja fazer. Agora, eu não vou sair daqui e falar, gostei do conceito da apometria. Quero começar a trabalhar com isso. Não é tão simples assim. Embora aqui no Brasil muita gente acaba agindo dessa forma em vários outros pontos, né? Como é que vocês trabalham isso? Quando uma pessoa está apta para poder trabalhar na equipe do Godinho, por exemplo? Muito bom. Aí sim. Nós temos algumas regras para isso, né? Nós, eu, André, o grupo, algumas pessoas já do grupo nosso lá, outras nem tanto, mas a gente já vem trilhando um caminho dessa busca em ajudar o ser humano de formas não convencionais, não tradicionais, como por exemplo um médico faria, um psicólogo faria, há muito tempo. Então nós estamos já nessa estrada há 2 décadas no mínimo. 2 décadas ou mais, né? Então, no nosso grupo de apometria, eu estabeleci uma regra lá, nós estabelecemos uma regra lá. As pessoas, para trabalharem junto com a gente na apometria, já tem que ter algum trabalho no sentido de se autoconhecer melhor. Então, autoconhecimento. Se entender melhor, né? Então, o autoentendimento da pessoa, para poder ajudar as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Acontece um acidente na frente do pleveiro aqui. A pessoa cai, bateu uma moto, tá sangrando no chão. Aí eu corro lá para tentar ajudar a pessoa, eu não posso ver sangue, eu desmaio. Vem vindo um médico num carro, o médico chega ali, olha aqui, ele fala, precisa ajudar. Vai lá, já consegue ir estancando a hemorragia, tal, sem preocupação com o sangue. O que o médico estava que eu não estava? Preparado. Então, as pessoas que vão para o trabalho apométrico, elas têm que estar preparadas, elas têm que ler bastante a respeito, elas têm que conhecer assuntos diversos relacionados à bioenergia do ser humano, né? No nosso grupo, a qualificação que eu peço e que eu pedi para todo mundo lá, eu instituí isso agora, é que todos sejam reikianos. Todos lá são reikianos. Não tem nenhuma pessoa terapeuta lá trabalhando com a gente que não é reikiana. Por quê? Porque a pessoa, ao fazer o curso de reiki, ela já vai buscando conceitos nesse sentido do autoconhecimento mais elevado, melhorado, um pouco a mais, né? E as pessoas que fazem o curso de reiki também, elas, durante o curso, elas sofrem um trabalho bioenergético com elas, que fazem com que elas sejam mais acessíveis a trabalhos energéticos. E a apometria é um trabalho energético. Sim. Não só energético, né? Mas também é um trabalho energético. Vamos lá.
Você viu que André, você viu que eu sou péssimo pra seguir pauta, né? Sem crise. Vamos lá. Mas ó, eu tentei olhar pra pauta aqui, eu falei, acho que eu não tô perguntando nada. Não, mas ó, veja só, essa é uma característica do seu programa. É um bate-papo livre, né? Então vamos continuar. Como é que vocês trabalham a questão? Vou falar um português claro, tem muito charlatão em tudo quanto é canto. Sim, com certeza. Então, de repente, alguém que Toninho foi lá e escutou, falou, pô, tem um cara que tá atendendo lá, mas esse cara nunca estudou. Tá. Tem uma lábia boa, mas ele nunca estudou. Vocês já se depararam com esse tipo de gente? Assim, ó, deixa eu responder primeiro essa aqui, uma parte, depois você responder outra parte, Godinho. Assim, ó. Primeiro eu quero responder com uma frase assim, ó, a espiritualidade sem ética, ela produz ilusão. E ética sem espiritualidade, ela perde a profundidade. Muito bem. Diante disso aqui, é o seguinte, nós estamos falando desde o início que a apometria é um trabalho de consciência. Muito bem. O trabalho de consciência, ele parte do primeiro pressuposto, é do julgamento. Eu não posso julgar. Porque a sua realidade é uma, de vida até agora, nesse momento, é uma, a minha é outra, a do Godinho é outra. É lógico que nós temos entrelaçamento. Nós faz 20 anos, 2 décadas que nós trabalhamos juntos. Nós fazíamos, aproveitava dar o gancho para você, nós fazíamos um trabalho de apometria à distância e hoje esse trabalho é presencial e também à distância num determinado momento do nosso trabalho. Trabalho não é da palavra etimológica de trabalho de dor, não, é trabalho de doação, de bem, né? Porque se a gente olhar a origem da palavra trabalho, ela é um sacrificante, o cara sofre para poder fazer algo. Nós não sofremos. Muito. Mas, de novo, né? Assim, inteiro. Não dá para nós salvarmos o mundo. Essa é a minha visão. Depois tem a visão do Godinho. Eu não vou. Se eu começar a falar mal de outro, eu tô perdendo o princípio ético e moral. A pessoa que está no outro ambiente, que não é adequado, segundo a minha visão, segundo meus preceitos e conceitos, ela, em um determinado momento, ela vai descobrir que aquilo lá não vai fazer bem para ela ou não está fazendo bem para ela. E ela vai procurar quem tem consciência, quem tem mais preparo. Então, isso é ego. E ego nós temos que cada vez mais eliminarmos na nossa existência como ser humano. Ah, mas você é perfeitinho? Não, eu sou repleto de defeitos. Eu sou repleto de defeitos. Mas tem uma diferença. Eu estou sempre procurando melhorá-los. Então é isso. A resposta é essa. Ah, eu sei que tem um charlatão lá. Cara, ele é livre também para fazer o que ele acha que tá certo. Só que ele tem a consequência, a lei do retorno. Agora, vindo para nós, o nosso trabalho é ético, o nosso trabalho é pautado sobre metodologia e estudo. É isso que eu posso dizer. Godinho, quer completar? Não, só completando assim, que dentro do nosso trabalho, nós somos considerados chatos, né? Porque a gente tem regras para serem cumpridas. O horário que a pessoa chega, né? O preparo que ela faz anteriormente, na véspera do trabalho, o não cumprimentar as pessoas ali, que as pessoas até estranham, a gente não estender as mãos para elas, né? Mas a gente recebe de coração aberto, né? Então tem regras e tem normas. Então, para o indivíduo, completando a sua pergunta um pouco de trás, né? O indivíduo, para poder trabalhar lá, primeiro, já tem que ter um autoconhecimento, um trabalho de autoconhecimento já em curso, né? Ele tem que ter a vontade mínima de servir, de ajudar o próximo, né? Senão ele não precisa estar lá com a gente. E depois ele tem que ter qualidades bioenergéticas já para trabalhar ali. Ele precisa estar bem. Não é quando a pessoa do nosso grupo não está bem, ela vai lá para trabalhar? Não. Quantas vezes não vai pessoa do grupo de terapeutas só para receber e não trabalha com ninguém, não ajuda lá. Tem que avisar antes, né? Tem que avisar antes. Discutir com a esposa hoje, não tô numa vibe esse é o ponto. Então você não vem trabalhar, você vem receber. Isso. Tá. Isso é muito importante. Então, tá vendo? Essa é a questão ética. A questão de princípios. Porque assim, não tem. Nós não soltamos fogos,
não tem malabarismo, não tem fantasia. Eu tô falando de sentido pejorativo, mas é isso que ocorre em alguns lugares. Nós é um tratamento baseado no método do Lacerda. Existe um protocolo a ser seguido e comportamentos e atitudes a serem seguidas mediante aquilo que nós estudamos. Esse é o ponto. É só isso. Ó, 12:40. Tem várias perguntas aqui sobre o atendimento. Como pode ser procurado, como vocês atendem, se tem custo. O André com o Godinho vão responder depois do intervalo aqui do radar da Prevera FM. 12:43. O nosso papo hoje é sobre apometria. O André Ricardo está aqui com a gente, o professor Godinho também. Tem muita gente perguntando onde é o atendimento, como é o atendimento, como faz para ser atendido. Daqui a pouco eles vão responder sobre isso. Agora, eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né? Então vamos lá. O Júnior Quinteiro vai visitar o André com o Godinho e toda a equipe lá. Eu vou deitar numa maca. É isso? Uma maca? Isso. O que é feito naquele momento em que eu estou deitado lá? Bom, inicialmente a gente pede para a pessoa ficar à vontade, fechar os olhos, para se desligar da realidade ordinária que está ali. Baixar um pouquinho a intensidade das emoções? Isso. Aí tem um operador, eu, o André, ou outras vezes preparado para fazer isso, que vai dando a sequência verbal do trabalho, vamos dizer assim, né? E na maca tem um outro terapeuta que vai fazer todo o trabalho de contato bioenergético com o paciente. E fora lá tem os outros terapeutas que servem e dão a sustentação energética do nosso trabalho. Isso é importante, né? Porque é tudo energia ali, tudo bioenergia ali. A gente já pede até lá fora para as pessoas desligarem os celulares, para o celular não interferir na energia do trabalho e assim por diante. E não é só baixar o volume, desligar, é desligar. Eu brigo muito com as pessoas nisso na hora que eu vou falar com elas antes. A partir daí, o operador, então a pessoa que esteja fazendo isso, vai dando sequência no trabalho. E o trabalho tem alguns passos. O primeiro passo é a gente buscar fazer um equilíbrio bioenergético do indivíduo. O que é esse equilíbrio bioenergético? É feito através do bioequilíbrio dos chakras. São chakras, centros de força e energia que nós temos no nosso corpo, além do corpo físico, né? Então, vai começar a fazer esse trabalho. Por outro lado, nós trabalhamos com um instrumento que a gente chama de bastão Atlante, né? Que é um bastão de cristal de quartzo, que é um tipo de material que consegue fazer transmutação de energia, consegue equilibrar a energia no sentido de transformar a ruim na boa. O trabalho sobre os chakras, por exemplo, é feito usando esse bastão. Tem alguns gestuais que nós fazemos também, né? Nós tocamos a pessoa num momento na fronte dela e nós buscamos fazer ali um equilíbrio entre os hemisférios cerebrais da pessoa com o procedimento físico que a gente faz tocando ali. Tudo dentro da sequência do trabalho e ao mesmo tempo estão acontecendo eu estou fazendo lá pulsos, né, bioenergéticos para que aquilo vá acontecendo com o paciente. Num certo momento nós tocamos os pés do paciente ali na região do tornozelo para a gente fazer a gente chama aquilo de aterramento. Meus pais falavam que hoje você está no mundo da lua. O que é estar no mundo da lua? Eu estou aqui na terra e não estou aqui na terra. O que é esse aterramento? Esse aterramento é trazer a pessoa de volta ao planeta Terra, realmente, fisicamente falando. Porque as pessoas hoje, por causa dos problemas, por causa do celular, que a gente vive no celular, a gente não, porque eu não vivo muito não, eu não gosto dele. Eu infelizmente tenho que viver. Pois é, então as pessoas elas ficam quase que meio inconscientes. Você já viu uma pessoa passar no sinal vermelho sem ver que tá, passar no sinal vermelho, pensando que tá verde? Ela nem viu o sinal. Aqui em Botucatu tem uns 20 acidentes por dia, mais ou menos, por conta disso. Por quê? Porque a pessoa, ela está no mundo da lua, como minha mãe falava. Ela está desconectada da realidade ordinária, não é?
Então, nós fazemos esses procedimentos para trazer a pessoa de volta ao ordinário ali, ao que ela está fazendo, no aqui e agora. As pessoas, através da mídia, através do celular, através dos problemas, eles vivem ou lá atrás, no passado, ou vivem no futuro com as coisas que ela quer que aconteçam, que vão acontecer ainda. E esquece que o importante para ela, o mais importante, é o aqui e agora. Presente. Então, o aterramento é para trazer a pessoa pro aqui e agora, novamente. E isso funciona bastante. Agora, você veja, o Godinho comentou, né? Que as pessoas estão sempre no passado ou no futuro. E aí que vem as doenças. Muito no passado, depressão. Muito no futuro, ansiedade. Né? Então, o aqui e agora. A linha é tênue entre as duas, né? É muito tênue. Porque tem muitas distrações para tirar você do presente. Né? Então, no processo lá, quando a pessoa chega, as pessoas ficam sentadas, o Godinho faz uma orientação prévia antes de adentrar na sala onde é feito o trabalho, e nessa orientação é pedido para desligar o celular, para não conversar, para a pessoa começar a fazer uma introspecção. Por quê? Porque se ela não fizer essa introspecção, a frequência energética dela, ou frequência cerebral dela, ela vai entrar pensando, tem que terminar logo, porque eu tenho que chegar em casa e fazer a janta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então ela já entra com uma vibração energética descompensada para o tratamento. Então já é feito esse trabalho. E entram sempre, hoje nós trabalhamos com atendimento de 20 pessoas, o Godinho vai explicar melhor depois, 20 pessoas na onde nós fazemos esse cadastramento para essas pessoas, hoje são 20 pessoas. Entram de 5 em 5, de 4 em 4, de 5 em 5, e lá existe essa acomodação, a pessoa deita a maca, relaxa, para ela ficar com os olhos fechados, porque já foi orientado o que vai acontecer, ela vai receber um toque nas frontes e depois no tornozelo, já é orientado. Então ela não precisa ficar curiosa ou abrir os olhos, porque se ela abrir os olhos, ela vai sair daquela frequência de paz, ela vai voltar na frequência, o que será que vai fazer? Ansiedade ou, né? Então, e ali é feito o tratamento dura em torno de 15 minutos, e após isso a pessoa senta na maca, toma uma água e vai embora para casa. Agora, só aumentando depois pra gente voltar na questão como faz, quando e que dia e tal. Tem pessoas que entram tanto nessa vibração, nessa concentração, nessa consciência, que ao levantar ela tem que esperar um pouco, sentada na maca, acomodar para depois sair, porque ela chega até ficar tonta, perder um pouco de equilíbrio de tanta energia que são circuladas naquele momento. Ale, só para finalizar responder a sua pergunta, em seguida a gente faz um trabalho que nós estudamos e aprendemos a fazê-lo, de desdobramento da pessoa, nós chamamos assim na apometria. O que é o desdobramento? O desdobramento é através de comandos e pulsos eletromagnéticos, comandos verbais, a gente consegue fazer uma separação do corpo físico da pessoa dos corpos de energia. Quem são esses corpos de energia? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo búdico, os corpos que, segundo todos os estudos e até a própria física quântica vem comprovando, nós temos 7 corpos espirituais de energia, junto o corpo físico e mais 6 corpos. Então temos 7 corpos. Com os comandos verbais, com os pulsos eletromagnéticos e com tudo que acontece ali dentro energeticamente falando, são desdobradas as pessoas nos seus corpos. E aí fica mais fácil tratar lá onde? Lá no astral superior, lá no fora do corpo da pessoa, para que aqueles corpos se realinhem quando a gente trazer de novo a pessoa para o corpo físico, aquilo que foi tratado naqueles corpos sutis, energeticamente, espiritualmente, porque eu não vou mentir aqui nem negar, o trabalho também, acontecem também situações onde seres
espirituais que trabalham nessa linha da apometria fazem o trabalho da pessoa quando ela está desdobrada. Aí uma vez voltando a pessoa a fugiu o nome da consciência objetiva ordinária dela, aquele tratamento que foi feito nos corpos sutis tende a se refletir, tende a fazer a vibração novamente no corpo físico. Então, como nós somos físico e não físico, se você trata o não físico, quando você acopla de novo, o físico sente o reflexo e tende a se curar. Vamos lá então. Procurar o atendimento. Isso. Como deve procurar? Como é esse atendimento? Onde deve se inscrever? Deve procurar informações? E como o caso do Neto, que ele perguntou, tem custo? Eu vou pegar aqui. Não. Vai lá, Gustavo. Posso falar? Vai lá. Então, o formato do nosso trabalho é assim, a pessoa, quando está interessada, ela liga para um telefone, são 2 telefones, né? Tem o do William também. Sim. É o da minha esposa e o do William. Isso. Ela passa pelo WhatsApp para eles um link, ou eles, os dois, né? Passam um WhatsApp para eles, que é um link para a pessoa entrar. Ela vai entrar nesse link, tá dentro do grupo da apometria. Tá. No dia anterior ao trabalho, que é sempre de quinta-feira, né? Nós temos um calendário, a gente passa para a pessoa o calendário também, passa um videozinho sobre a apometria para ela entender um pouquinho também mais. Isso faz parte do autoconhecimento, do aumento do autoconhecimento da pessoa. E na véspera do trabalho, uma pessoa abre esse link para a pessoa fazer a inscrição. Tá. E aí as pessoas se inscrevem. É assim, tem que abrir o link e tem que entrar loguinho, porque senão fecha. Porque, infelizmente, nós estamos atendendo só 20 pessoas. Isso. O tamanho do salão, o número de macas que a gente tem, trabalhamos com 5 macas, né? Então a gente chama de 5 em 5 pacientes lá dos 20 que estão lá e vamos aí trabalhando com eles nesse formato. Então, a pessoa que tiver interesse, quiser passar, quiser receber, quiser conhecer a apometria, ela pode fazer isso. A gente vai deixar o telefone. Vou deixar o telefone do William, que é a pessoa que vai atender. É 14 99 629 3541. Bom, vou repetir. Então vamos lá. Imagina que a pessoa ela vai estacionar o carro agora, ela vai pegar o WhatsApp com muita calma. Muita calma nessa hora. Vai abrir, vai aparecer a face. Agora sim, agora ela vai anotar. Anotar. 14 99 629 35 41. Will. Essa é a pessoa que vai direcionar a pessoa que deseja participar desse processo. Ele vai colocar num grupo e aí é o procedimento que o Godinho disse. Ela tem que. Da Rose tem. Esse é o ponto. Agora, enquanto estou procurando o outro telefone para entrar em contato, foi uma pergunta que você fez nessa aí, foi se há custo. Não, custo nenhum. Sim. Essa era uma outra pergunta, isso, do custo. E outro detalhe também da coisa do atendimento, Júnior, que é importante falar, as pessoas, a gente sugere para elas que cheguem entre 6h30, para dar tempo da gente arrumar o salão, fazer toda a parte de preparo nosso, as macas e tal, que ela chegue no salão entre 6h30 e 7 horas. O trabalho começa às 7 horas. 7 horas fecha o portão e daí não entra mais, porque nós já não adianta apertar a campainha. Não, nem tem campainha para apertar. Isso faz parte da regra. Faz parte da nossa regra, né? Tem pessoas que chegam muito cedo lá porque é atendido por ordem de chegada. Então tem gente que às vezes 6 horas tá lá porque quer ser o primeiro a ser atendido, segundo. É de cada um isso aí, né? Mas pode chegar nesse horário. Então é mais uma regrinha. A gente vai ter 1 minuto para a pergunta do... Pois não, André? Só mais um telefone para poder, por favor. 14 99 196 9530. Novamente. Repete pra gente. 14 99 196 95 30. Rose. Tem uma última pergunta aqui do João Pupo e a gente vai ter 1 minuto para resposta. Boa tarde, Júnior. Parabéns pelo programa. Aos entrevistados, o Godinho, o André, uma pergunta. A apometria trabalha com conceitos como desdobramento, corpos sutis e equipes espirituais. Como esses conceitos dialogam
com os ensinamentos de Allan Kardec e onde existem diferenças de interpretação? Eu sei que é uma pergunta para 10 minutos, mas a gente vai ter 1 minuto só. Posso responder? Vai lá. Obrigado, João. Na verdade, o nosso trabalho ele se relaciona ao espiritismo porque a apometria nasceu no espiritismo. Isso. Né? Então se relaciona. Se relaciona à física quântica também porque usamos princípios de física quântica. Se relaciona à ciência também porque usamos princípios científicos para fazer o trabalho. Então, na verdade, existe uma interação múltipla entre todos esses fatores para poder acontecer o resultado final, que a consequência é o indivíduo sair de lá melhor, estar melhor e assim por diante. Eu vou responder pro Pupo da seguinte forma. Edivaldo Franco, grande espírita falecido, ele disse uma vez a respeito dessa pergunta que foi feita para o Edivaldo: o que você acha da apometria? Ele respondeu uma parte como o Godinho disse. Ela nasceu originária do espiritismo, porque o doutor Lacerda era espírita e muito dos experimentos dele, ele foi feito dentro de uma casa espírita. Contudo, ele disse o seguinte, que o mais brilhante, o mais bonito da pureza do espírito do Edivaldo, ele disse assim: todo trabalho, todo mecanismo que faz bem para o ser humano é sempre bem-vindo. Ora, uns trabalham com doutrina, outros trabalham de outra forma. Mas o importante é fazer bem para o próximo. Se é esse o caminho, tá tudo certo, tá tudo bem.